No início, seu par profissional se posicionou como um verdadeiro amigo, mas isso só durou alguns meses. Logo após, começou a responder de forma agressiva quando as opiniões eram diferentes, a desqualificar todas as opiniões apresentadas, interromper e não deixar concluir um raciocínio, fazer brincadeiras desqualificadoras em reuniões e desautorizar as determinações, até mesmo com a própria equipe. E sempre que era confrontado por esse comportamento, negava e alegava ser uma impressão distorcida da pessoa. No início, o assediado até ficou realmente confuso quanto às suas interpretações, achando que tudo não passava de um mal-entendido. Mas aos poucos foi perdendo a vontade de participar, sentindo-se acuado, humilhado e principalmente sem nenhum apoio por parte de seus colegas. O que fazer durante uma situação assim? E é sobre isso que vamos falar hoje. Assédio moral ou violência psicológica no trabalho. Um mal corrosivo. Venha comigo. A vida profissional traz desafios diários para todos nós. Mas quando temos um ambiente profissional minimamente saudável, cooperativo e estimulante, enfrentar os desafios se torna possível e até mesmo motivador. O problema começa quando, ao acordar pela manhã, você não tem vontade de estar em contato com aquele ambiente, aquela pessoa ou aquele grupo. É um sacrifício iniciar o dia. Você não vê a hora do final de semana chegar. O que está acontecendo então? Você pode estar sofrendo assédio moral ou violência psicológica no trabalho. Detectar isso nem sempre é muito fácil, pois as agressões e humilhações muitas vezes vêm disfarçadas de brincadeiras. E também não é fácil denunciar, pois o assédio frequentemente é desacreditado, mesmo por aqueles que presenciam. Mas vamos definir o que é assédio moral ou violência psicológica no trabalho. Ele é definido como qualquer conduta, gesto, palavra, comportamento, atitude que, por ser repetitivo, atente contra a dignidade ou integridade física ou psicológica de uma pessoa, ameaçando o seu emprego ou degradando o clima de trabalho. As agressões podem se manifestar de várias formas: constrangimentos em público, críticas constantes, desqualificação, divulgação de boatos sobre a pessoa, chantagens, isolamento, desautorização, etc. Atitudes como repasse de instruções confusas ou imprecisas, atribuições de erros imaginários, insultos, brincadeiras de mau gosto, ameaças, ignorar a pessoa, sobrecarregar de tarefas de tal forma que seja impossível cumprir, caracterizam violência psicológica ou assédio moral. O assédio moral pode ser vertical, horizontal ou misto. O assédio vertical é aquele feito de superiores para subordinados, ainda muito comum em nossas empresas. O horizontal é aquele assédio praticado por colegas de trabalho e pares, aqueles que estão na mesma posição hierárquica, infelizmente também muito comum em nossos tempos. E o misto é aquele que ao mesmo tempo vem de superiores e colegas. Nesses casos, a empresa possui uma cultura patologicamente destrutiva nas suas relações. A empresa está doente.
Frequentemente, assediadores são pessoas narcisistas, com falas, pensamentos e comportamentos que enaltecem muito a si mesmos, com uma grande necessidade de serem adulados e admirados, que aparentam serem populares, mas que, na verdade, não conseguem construir relacionamentos sólidos, com dificuldades de se colocar no lugar do outro, que acreditam que são superiores, tratando aqueles que considera abaixo com desprezo, que minimizam seus próprios defeitos, falhas ou atitudes, escondem suas vulnerabilidades, transferem a culpa para outras pessoas e não mostram sentimentos e nem fragilidades. Qualquer pessoa pode ser assediada e as consequências para quem sofre são muito traumáticas, podendo levar a sérios prejuízos tanto da saúde física, como úlceras, gastrites, hipertensão, doenças autoimunes, etc., quanto à saúde emocional, como quadros de depressão, transtorno de ansiedade, transtornos alimentares, burnout e outros. O assediador aproveita-se da vulnerabilidade do assediado e, para despistar a sua autoria e continuar impune, começa a propagar que essa pessoa é problemática, que tem dificuldade de relacionamentos, que é muito emocional, que tem uma baixa capacidade resiliente, enfraquecendo assim ainda mais a posição do assediado e minando mais ainda a sua resistência, destruindo a imagem do assediado. Colegas, pares e outras pessoas em torno podem até perceber o que ocorre, mas é comum se isentarem de participar na defesa do assediado, ou por medo de serem punidos, ou por medo de serem os próximos da lista, ou ainda por não querer se indispor, ou por se beneficiarem de alguma forma dessa aliança maquiavélica. Tudo é possível no jogo do poder. O assediado, por sua vez, vai se tornando uma pessoa cada vez mais queixosa, isolada e desmotivada. Frequentemente esse jogo continua até que o assediado, por não aguentar mais, pede demissão ou transferência. E esse era exatamente o objetivo do assediador. O triste é que isso é mais frequente do que podemos imaginar. E as empresas ainda têm inúmeras dificuldades de lidar e acabam sendo tolerantes com esse tipo de assunto. Para termos uma ideia da gravidade disso, 52% dos profissionais referem já terem sofrido assédio moral, segundo pesquisas feitas pela empresa Vagas.com. E um percentual enorme dessas pessoas não denunciaram, por medo de serem mais punidas ou por não saberem a quem recorrer, ou mesmo por se sentirem desacreditadas e não apoiadas. As empresas precisam estar mais atentas para esse assunto. O assédio é um veneno que vai matando a produtividade, pois o medo de estar na berlinda vai fazendo com que as pessoas se ocupem mais em se defender e se preservar de possíveis ataques do que com a qualidade da sua produção. Um ambiente nocivo é um perde-perde, até mesmo para o assediador. Ele vai perdendo, pois ao invés de voltar o seu potencial de crescimento e fortalecer as suas melhores habilidades, ele estimula o que é pior em si mesmo. E todos nós sabemos, não há verdade que um dia não apareça. O assediador está se autocondenando, pois um dia
ele será desmascarado. As empresas ainda têm medo de enfrentar esse assunto abertamente, mas é de suma importância para a saúde geral que esse assunto seja discutido, pesquisado dentro do ambiente corporativo. Promover palestras sobre o tema, ter códigos de ética claros e de conhecimento de todos, cursos de capacitação de gestores e líderes de equipes, canais de comunicação confiáveis, são medidas fundamentais para o tratamento desse abuso cruel. Mas vamos deixar claro também o que não é assédio moral. Eventuais discussões no ambiente de trabalho, eventuais reações mais emocionais diante de situações de maior pressão, críticas construtivas visando um melhor desempenho. Para caracterizar assédio ou violência psicológica, é necessário que sejam ações repetidas, desrespeitosas e com o intuito de ferir, denegrir e humilhar o assediado. O que fazer num caso desses? A maior parte das vítimas de violência psicológica no trabalho não se queixam por dois motivos: medo de perder o emprego ou dificuldade de provar o abuso que estão sofrendo. Como o objetivo primeiro de todo abusador é vulnerabilizar o equilíbrio emocional do assediado, porque somente assim poderá manipular a situação, é muito importante que a vítima procure apoio na família, nos amigos, onde possa se sentir amparado, ouvido e acreditado. Guardar documentos, mensagens e gravações que evidenciem o assédio moral, porque isso poderá ser usado como prova legal. Dentro da empresa, buscar um canal de comunicação para expor o que está vivenciando, departamento de recursos humanos, ou se não houver, buscar um executivo que possa interferir e orientar. Caso a empresa esteja conivente com esses procedimentos, o assediado pode lançar mão de meios legais. Evitar ficar queixando-se para colegas e equipe na tentativa de obter apoio é muito indicado, pois a pessoa assediada pode ser vista como alguém que se vitimiza e com pouca capacidade de resiliência. Falar sobre o assunto somente com pessoas em quem você possa confiar. Agir adequadamente é a melhor solução. Lembre-se sempre que num caso de assédio moral, quem tem problemas psicológicos é o assediador. Não tomar como uma questão pessoal. Lembre-se que você é somente a bola da vez. Hoje é com você, amanhã poderá ser com qualquer outra pessoa. Em todos os casos de violência psicológica ou assédio moral, o único responsável é sempre o abusador, pois nada nunca justifica uma crueldade com o outro. Portanto, não culpar-se, manter a confiança em si, tomar medidas adequadas dentro da empresa para deflagrar o abuso, buscar apoio para sentir-se validado e, fundamentalmente, não ceder ao medo, são medidas fundamentais para manter a sua integridade psicológica. Espero ter ajudado nesse assunto tão cruel e tão comum, infelizmente, hoje em dia, em nossa sociedade e nas nossas corporações. Se você passa por um caso desse ou já passou, escreva aqui pra gente, conte para nós a sua história, nos diga. Isso só vai ajudar outras pessoas. Nós precisamos divulgar isso, precisamos mudar isso no comportamento no nosso Brasil. Obrigada pela sua atenção. Namastê. Beijos.